Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Então, estamos iniciando neste momento, com essa videoaula, o nosso conteúdo programático da disciplina Gestão de Custos. Já fizemos a contextualização e identificamos alguns pontos relevantes de que devemos nos concentrar no estudo desta disciplina nessas próximas 7 semanas, em que vamos ter uma videoaula de apoio a cada uma dessas semanas, com conteúdos muito relevantes para a formação do engenheiro de produção na gestão de custo. O nosso primeiro assunto do nosso conteúdo programático é a apuração do resultado econômico e a influência de estoques no processo de transformação. Aqui nós vamos ver uma forma como a gente pode observar todo um processo de transformação, seja ele de materiais ou de conhecimento, e aí nós vamos identificar como se fosse um custo instantâneo, um custo global desse processo de produção. Lembrando que a nossa opção sempre será aqui no curso por um estudo, um levantamento do conhecimento disponível nesta área, mas que a utilização dele, a aplicação dele tem uma conotação gerencial. E é isso que nós temos como foco no nosso curso. Então, já detalhamos na aula anterior o objetivo da disciplina, então ele vai nos acompanhar para que a gente não esqueça qual é o nosso foco, né? E o contexto do nosso estudo. Para ser uma abordagem gerencial, eu não posso perder esta imagem que está nesse slide, no meu subconsciente quando eu estiver estudando, quando eu estiver me aprofundando nesse conhecimento. Nosso olhar, a nossa base de trabalho é o eixo operacional, é essa parte aqui. Tá? Mas isso aqui, nós não podemos esquecer que está interligado com as decisões estratégicas da nossa organização. Tá? Então, vou sempre chamar a atenção de vocês para esta abordagem. E aqui o nosso conteúdo programático, estamos começando aqui com o primeiro deles, né? E o que vamos desenvolver ao longo do nosso curso, nas 7 semanas, entre exposições que faremos esse direcionamento pelas videoaulas e as leituras, os exercícios, as atividades que vamos propor e que vocês já podem observar nessa primeira semana de aula, na forma em que está estruturado o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, hoje começamos aqui com a apuração do resultado. Muito bem. Lembrando que a gente já falou lá na disciplina Engenharia Econômica e Financeira que nós dependemos das informações contábeis e muita coisa que está na estrutura do processo contábil pode nos ser muito útil na tomada de decisão, na análise das informações financeiras dos processos produtivos. Então, o que nós temos aqui? A estrutura mais clássica, que está contida na informação contábil e que nós podemos utilizar no processo de gerenciamento do nosso processo produtivo. Por quê? Eu posso identificar qual é a receita, ou seja, o que eu obtenho de resultado por uma venda ou uma entrega para clientes ou entrega para o cliente interno, o que ele me retorna em termos de valores financeiros pelo atendimento que fiz, o quanto custou eu ter feito esse atendimento, qual é o resultado bruto, quais foram as despesas estruturais que eu obtive ou tive que incorrer para fazer essa entrega, esse atendimento. Portanto, qual foi o resultado operacional? Então, observem que eu estou utilizando, de novo, o termo resultado e não lucro bruto ou não lucro operacional. Por quê? O resultado pode ser lucro ou prejuízo. Então, nesse momento, eu não sei se é lucro ou prejuízo. Eu não posso afirmar que tudo que eu vender, eu vou ter lucro. Eu posso vender, ter custos elevados e não ter lucro. Eu vou ter um prejuízo antes de cobrir, inclusive, as despesas. Ou posso ter um prejuízo quando eu for cobrir as despesas que foram incorridas para que eu pudesse fazer o atendimento.
Então percebam que nós vamos detalhar o conceito de custo e vamos detalhar o conceito de despesa. Tá? Aqui agora nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado com esse conceito de custo e despesa. Nós vamos trabalhar isso principalmente na próxima aula, em que vamos estudar a classificação dos elementos de custos. Muito bem. Aqui nós temos uma influência do estoque no processo de transformação. Principalmente quando eu tenho um processo de transformação de materiais em produtos. Tá? Então essa é a forma mais clássica e que nós estamos adaptando em um dos autores da nossa bibliografia básica. Então, detalhamento destes conceitos e dessa visão de avaliação de estoques, vocês vão encontrar no livro-texto ou no capítulo em que vamos indicar para que vocês leiam e façam as atividades. Inclusive, teremos um exercício referente a esse conceito propondo para o final da aula. Muito bem. Então, eu faço primeiro a obtenção dos recursos e eu faço a estocagem desses recursos e que tem o nome clássico de estoque de matéria-prima, mas também, além de materiais, nós temos outros insumos, que são materiais de apoio ou de formação do conjunto do produto final. Enfim, nós temos um estoque de recursos que vão ser demandados para o processo de transformação. Se eu tenho um ciclo de transformação curto, do mesmo momento em que sai do estoque as matérias-primas, são transformados em produtos, e esses produtos vão para o almoxarifado de produtos acabados, isso às vezes demora questão de poucas horas. Mas nós temos processos produtivos em que essa transformação de matéria-prima em produto acabado nem sempre é uma questão de minutos, horas ou mesmo um dia. São vários dias e, em alguns casos, até meses, quando eu tenho um produto acabado de uma sofisticação de produção ou de uma dimensão física que eu não consigo executar isso em poucos dias e, às vezes, perpassa por mais de meses. Então, quando esse ciclo de transformação é curto, nós temos passagens mais rápidas, mas sempre vamos ter um momento em que se desliga o processo produtivo no final de um turno de trabalho e nós vamos ter materiais em estoque, materiais não produto e nem matéria-prima, eles já estão transformados e depois eles vão para o almoxarifado. Então, num determinado momento, quando eu faço uma análise de um período, eu vou ter matéria-prima em estoque, vou ter produtos em processo, não configurando nem matéria-prima e nem produto acabado, e vou ter produtos acabados. Então, é muito difícil você observar um processo de transformação e não ter essa influência de estoques, como a gente está vendo nesse slide aqui. Tá? Então, eu posso fazer uma análise global setorizando os estoques e, portanto, eu consigo ter uma informação instantânea qual é o custo do meu processo total nesse momento. E isso é a base da contabilidade de custo, que está inserida no processo contábil tradicional das organizações. Então, como que eu descubro o custo do produto vendido nesse conceito que acabamos de colocar? Olha, eu vou ter um inventário ou um estoque inicial de produtos acabados. Eu tenho lá um saldo, eu tenho um valor, eu tenho uma quantidade de produto que está estocado, que eu não vendi ainda. Aí eu vou fabricar produtos por um período. Tá? E eu vou ter custo nesse período. E, portanto, eu vou ter no final, se eu vender o que eu tinha mais o que eu produzi, eu vou ter estoque zero, inventário final zero. Mas nem sempre isso acontece. Eu
poderei vender parte daquilo que já tinha pronto, vou vender parte daquilo que eu produzi no período, e o meu estoque, ao invés de diminuir, ele pode até ter aumentado. E aí eu consigo, por esta equação aqui, definir o quanto eu tenho de custo nos produtos que eu vendi. Então eu tenho uma primeira versão do meu custo de produtos vendidos. Lembrando que a necessidade de ter o custo unitário de um produto, de cada um dos meus produtos, é uma demanda do gestor de custos, do gestor daquele processo. Tá? Então, por isso que nós precisamos de uma gestão de custos mais detalhada. Com esta informação aqui, eu apuro o custo e como a gente abordou na disciplina de Engenharia Econômica e Financeira quando falamos do processo contábil. O detalhamento das coisas interessa ao gestor e não àqueles que fizeram a legislação, que fazem o processo tributário de um país, porque se tributa pelo todo e não por produto individualmente, a não ser no momento da venda que se estabelece alíquotas de imposto para cada tipo de produto. Mas quando eu observo a tributação daquela empresa, é uma somatória do todo aí, e aí pelo todo é que você acaba sendo avaliado pelo agente econômico. Bom, mas para saber o custo do que eu vendi, eu tenho que saber o custo do que eu produzi. E nós vamos na mesma lógica. Inventário inicial dos produtos em processo. Qual foi o custo que eu tive com os recursos que eu consumi durante o processo? Que inventário final de produtos em processo eu tenho? Então, classicamente, é quando a gente entra numa fábrica e encontra aquele monte de produto em volta de uma máquina ou de um setor de produção. Esse é o produto em processo, ou também vocês vão encontrar em algumas referências bibliográficas, produtos em elaboração, é a mesma coisa. Ou seja, é aquela parte do processo produtivo que eu não tenho, às vezes, só matéria-prima ali ao lado de uma máquina, eu tenho já essa matéria-prima transformada num primeiro estágio em um componente, em um elemento que vai fazer parte do produto. Mas eu não tenho o produto, porque os produtos acabados, eles saem da máquina e vai lá para onde ele tem que estar, no almoxarifado de produtos acabados. Então, o início, quanto eu tinha, o quanto eu gastei no período, o quanto sobrou no final do período, a diferença é o que nós temos de custo. A mesma coisa, eu vou voltando lá para o começo do nosso processo de transformação, o custo da matéria-prima. Ou seja, nós estamos nesse processo aqui. Falamos do custo de produtos vendidos, dos produtos em processo e o custo das matérias-primas. Então, a mesma lógica. O quanto eu tinha de matéria-prima no início, o quanto eu comprei no período em que eu estou analisando e o quanto ficou em estoque neste final de período que eu estou analisando. E aí eu tenho o quanto eu gastei de matéria-prima. Tá? Então, transformando todos esses conceitos em forma contínua, então, estoque inicial de matéria-prima, mais as compras, menos o estoque final. Eu tenho o valor da matéria-prima. Essa matéria-prima vem para o momento da transformação. Aí eu tenho os outros custos. Além da matéria-prima, a mão de obra direta que eu utilizei ou estou utilizando nesse processo de transformação. E mais a sigla CIF aqui, que nós identificamos como custo indireto de fabricação. Nós vamos ver que a matéria-prima ela tem uma classificação de custo direto. Assim como nós temos a mão de obra direta, nós também temos a mão de obra indireta. Essa mão de obra indireta ela vai fazer parte desse custo indireto de fabricação. Ou seja, o que eu tinha de produto semi-acabado, mais o que eu gastei de insumos e recursos, menos o que ficou ainda para ser acabado, isso vai me dar o custo de processo de fabricação. Esse custo do processo de fabricação eu incorporo quando eu avalio
o produto acabado. Então, o que eu tinha de estoque inicial de produto acabado, mais o que eu gastei para produzir os produtos que eu enviei para o estoque de produto acabado, menos o que ficou, vai me dar o custo dos produtos vendidos. E esses custos é que vai para a nossa demonstração de resultado. Então, voltamos à forma clássica de apuração que aprendemos lá no processo contábil. A receita que eu obtive com esses produtos acabados que eu vendi, então a receita de produtos vendidos, menos o que custou esses produtos que eu vendi, eu tenho o resultado bruto. Menos as despesas estruturais, né, para que tudo isso ocorresse num âmbito de organização. E aí eu tenho o resultado operacional líquido, que ainda nós não chamamos de resultado líquido final, que pode ser o lucro ou prejuízo, como já destacamos em outras vezes. Então, esta abordagem dos estoques é uma forma de nós identificarmos de forma mais rápida o quanto realmente eu gastei no início, meio e fim de um processo produtivo. Mas aqui eu tenho uma visão do todo. Imagine que esse processo seja um conjunto de transformação de dezenas, centenas de produtos. Eu não tenho uma visão, nesta análise, produto a produto. Mas aqui eu já tenho uma visão de o quanto eu gastei e como os estoques, a geração de estoques, no início, no meio e no final do processo de atendimento, como que o estoque interfere na minha gestão do processo produtivo. E isso, podem ter certeza, em alguns casos não é irrelevante, né? E não é também por acaso que se desenvolveu, principalmente com o estilo de gestão japonês, né, que a gente não deveria trabalhar com estoques, que é o conceito de estoque zero ou just in time. Então, quando eu elimino o estoque nesse modelo de gestão japonês, eu estou otimizando muito, do ponto de vista financeiro, esse processo. Então, eu praticamente estou reduzindo ou eliminando os estoques de recursos iniciais, de processo em transformação fica um pouco mais difícil se o ciclo de transformação é longo, mas eu estou minimizando esse estoque intermediário, porque nesse momento ele não é nem matéria-prima, eu não consigo, às vezes, nem transformar isso daqui em matéria-prima de novo. Ela já sofreu transformação irreversível e não tem o produto acabado para vender. Então, esta forma bem simples de analisar, ela não é complexa do ponto de vista de identificação de informação, mas ela é muito importante para que a gente tenha uma visão instantânea, como se eu tivesse uma foto financeira do meu processo produtivo pelo todo, e que vai me alertar para situações mais pontuais que eu posso identificar. Vai me ajudar, inclusive, a me relacionar com a contabilidade para que eu tenha as informações mais disponibilizadas na contabilidade para atender essa demanda. Muito bem, então com isso a gente deixa disponível para vocês, com esse exercício, uma proposta para que vocês utilizem essas informações, principalmente com o slide anterior, e no nosso material que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, eu comento o passo a passo da resolução desse exercício. Ele não é complexo, basta a gente fazer uma substituição, mas nós vamos deixar, além desse exercício, recomendações, como sempre temos deixado nas nossas disciplinas. Vamos indicar leitura de páginas das bibliografias que colocamos lá no nosso plano de ensino, tanto a básica quanto a complementar. Estamos propondo atividades e outras leituras que a gente entende que complementam a formação de vocês. E com isso, nós temos esse primeiro conteúdo proposto para que vocês iniciem
esse olhar com uma outra abordagem do ponto de vista de gestão financeira, mas iniciando um processo muito relevante de pôr no nosso modelo de decisão, de tomar decisão, os conceitos de finanças, agora olhando um pouco para produto e serviço. Muito obrigado e até a próxima aula.